Olá! O governo vai anunciar ainda hoje o aumento no PIS e no CONFINS cobrados sobre os preços dos combustíveis. A ideia da área econômica com o reajuste nos impostos é de arrecadar 10 bilhões de reais. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. O parlamento cedia encontro que discute o aumento de relações comerciais entre Brasil e países africanos. A Assembleia prepara uma exposição que conta a trajetória de Jesus Cristo. Projeto de lei quer que estacionamentos cobrem só pelo tempo que o carro ficou parado. É a chamada cobrança fracionada. A partir de agora no Jornal da Assembleia. A gente começa o Jornal da Assembleia de hoje conversando ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que tem agora as informações sobre as celebrações, Priscila, de inverno da Igreja Sara Nossa Terra, que acontecem hoje aqui na Assembleia Legislativa, não é isso? Boa tarde para você, Priscila. É isso mesmo, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, o evento está marcado para começar às 3 horas da tarde e vai ocupar vários plenários aqui da Assembleia. Vão acontecer workshops, palestras e também treinamento com os temas mitos e verdades sobre o Evangelho, como formar seus 12, igreja em células, estratégias e segredo de visão. O evento está previsto para terminar às 7 horas da noite. O espaço foi cedido pelo deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, que mais tarde vai entregar ao bispo Robson Rodovalho, que é o presidente da Igreja Sara Nossa Terra, um colar de honra ao mérito legislativo. Amanhã, as atividades da Igreja Sara Nossa Terra vão começar aqui na Assembleia às 9 horas da manhã, com previsão de término às 6 horas da tarde. Sérgio. Priscila, obrigado pelas suas informações. E começa na semana que vem, aqui na Assembleia Legislativa, uma exposição que conta a trajetória de Jesus Cristo. Quem tem essas informações agora é o repórter Jorge Machado. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde, Sérgio. Oficialmente, ela deve ser aberta na segunda-feira, ou seja, receber o livro de visitas. Mas eu fui conferir agora há pouco e vi que ela já está pronta para visitação. Aliás, é encantadora a mostra Trajetória de Jesus de Nazaré sob o olhar do artista plástico Van de Kock Cavalcante, e a curadoria é de Jorge Brandão. A mostra já passou pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo a essa época, só que no ano passado, terminou em 31 de julho. Depois seguiu para o Museu de Arte Sacra de Santos. Ficou até maio em Santos, onde inclusive aconteceu uma oficina para ensinar técnicas de escultura em argila. Agora, na Assembleia Legislativa, o conjunto traz a exuberância de formas barrocas de inspiração religiosa. O artista pernambucano, nascido em Caruaru, mas radicado há muitos anos aqui em São Paulo, conversou com o repórter Mauro Friesman, que conferiu a preparação final da exposição. Veja na reportagem. O nascimento do filho, às vésperas do Natal de 2015, foi a inspiração do artista sacro para narrar a trajetória de Jesus de Nazaré. Para mim foi muito importante o nascimento do meu filho, porque eu pude ver a veracidade, a dramaturgia do nascimento de uma criança pessoalmente, e a partir daí eu fiquei só tentando imaginando as obras que eu iria fazer para a exposição, porque essa exposição já estava agendada no Museu de Arte Sacra de São Paulo, no ano de 2016, e fiz todos os trabalhos mentalmente, fui rascunhando, idealizando, no período de 2 meses. Pernambucano de Caruaru, Van de Kock Cavalcante aprendeu a lidar com a argila ainda criança. Para conceber as 38 peças que mostram a síntese da vida de Cristo, foram 3 meses dedicados de muito trabalho. Os diversos tons de argila garantem a delicadeza dos detalhes das peças, que retratam, desde a Anunciação, o momento em que anjo Gabriel diz à Virgem Maria que ela daria à luz Jesus, passando pela Santa Ceia até a ascensão de Cristo aos céus. Tudo do que eu conheço da história de Jesus, dentro do que eu imaginei, e na produção, evidentemente, usei toda a minha autodidata e minha liberdade de reproduzir na minha concepção. Sob cada peça, delicadamente apresentada, a reprodução do solo do tempo da vida de Jesus, obtida a partir de fotografias do barro seco das represas esvaziadas do Cantareira. De peça em peça, Van de Kock revela que o coração bate mais forte por uma em especial,
a Sagrada Família. A Sagrada Família é uma peça que ela é a base da família, família representa tudo isso, é uma peça principal de um presépio. Eu amo presépio, eu adoro presépio, e especialmente porque esta feita para esta composição da exposição, ela é única. Eu não vi modelos, não existe modelos assim aparente a dela, dessa Sagrada Família que eu fiz para o nascimento de Jesus da exposição. Para quem não sabe, o artista está retornando ao Palácio 9 de Julho. Ele doou uma escultura de nome Atena em 2013 ao Museu de Arte do Parlamento. Só que essa peça tem uma inspiração mitológica grega, ou seja, uma vertente paralela à arte sacra, que é a mais conhecida do artista Van der Kolk. A exposição, organizada pela Divisão de Comunicação Social da Assembleia Legislativa, poderá ser visitada entre os dias 24 de julho e 4 de agosto, das 8 horas da manhã até as 8 da noite, no espaço 5º Centenário do Palácio 9 de Julho. Vale a pena ver. Sérgio. Obrigado, Jorge. E o telespectador está convidado, né, Jorge, a vir visitar aqui essa exposição na Assembleia Legislativa. Vamos saber agora da previsão do tempo para a tarde e a noite desta quinta-feira em todo o estado. Em São Paulo e região metropolitana, o sol aparece entre poucas nuvens. À noite a nebulosidade aumenta, mas não chove. A máxima é de 21 graus. Presidente Prudente e região, o céu fica sem nuvens. A máxima chega aos 25 graus. Tarde de sol também em Araçatuba e região. Não há previsão de chuva. A máxima é de 25 graus. A nebulosidade aumenta no fim da tarde em São José do Rio Preto e região. Mas não há previsão de chuva também. A máxima fica nos 26 graus. Ribeirão Preto e cidades próximas, a previsão é de uma tarde de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A máxima fica nos 25 graus. A Assembleia cedia o encontro para discutir o aumento da relação comercial entre Brasil e países africanos. Os detalhes você tem depois do intervalo. Discutir novas propostas para o aumento das relações comerciais entre Brasil e países africanos. Bom, esse foi o objetivo de um seminário realizado aqui na Assembleia Legislativa por solicitação do deputado João Caramês, do PSDB, e coordenado pelo Centro de Estudos de Economia e Política do Marrocos. A Assembleia Legislativa recebeu representantes de países africanos no auditório Teutônio Vilela para o seminário sobre as relações entre o Brasil e a África. O evento foi coordenado pelo OCP Policy Center. We have been working for the last 3-4 years. O grupo fornece uma contribuição política através dos programas de pesquisa em países em desenvolvimento e emergentes. And we have tried to develop intense relation with your country. O diretor executivo do Banco Mundial em Washington participou do evento e falou sobre a dimensão econômica entre o Brasil e a África. Nós tivemos um esforço de aproximação muito grande durante o novo milênio, mas foi muito fundado em financiamento de construção. Nós precisamos de algo mais diversificado e isso abrange a agricultura, a indústria manufatureira, a indústria aeronáutica, por exemplo, também automobilística, como é o caso de Marrocos e outras áreas. Além das palestras, o grupo quer formar um documento com sugestões nas áreas da cultura, educação e economia que vai ser distribuído entre governos e instituições brasileiras e africanas. Isso provavelmente será convertido em algum tipo de documento que será encaminhado às autoridades brasileiras e também no continente africano com relação à proximidade que poderia ser estabelecida a partir de algumas ideias geradas aqui. O Brasil conta historicamente com os países de língua portuguesa como a sua base principal na África e nós não podemos esquecer que o continente africano tem mais de 50 países e oportunidades enormes de maior crescimento na agenda bilateral de comércio. O governo federal liberou 102 milhões e 300 mil reais para o Ministério da Justiça confeccionar passaportes. A lei que libera o crédito suplementar foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A emissão dos documentos, suspensa desde o dia 27 de junho, deve ser retomada ainda esta semana. Em média, a Polícia Federal registra 8 mil pedidos de passaportes por dia em todo o país.
Lançamento do documentário sobre Bloco Eureka, uma das principais manifestações de rua do Brasil pela defesa dos direitos da criança e adolescente, foi feito em junho aqui na Assembleia. Criado há 26 anos pelo projeto Meninos e Meninas de Rua, o Bloco Eureka, Eu Reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente, realiza ações em São Bernardo do Campo e São Vicente. O Eureka lança a mão da cultura como ferramenta de inclusão social e foi a primeira iniciativa de defesa e divulgação do ECA. Hoje o nosso foco são crianças invisíveis. Depois da redemocratização do Brasil e depois de 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda você encontra vários segmentos da infância que são invisíveis para o Estado e para a sociedade civil. E nós estamos tentando tirar o Eureka, uma das estratégias, tirar da invisibilidade dessas crianças e adolescentes. O trabalho do Eureka mobiliza a cada ano de 6.000 a 8.000 crianças, adolescentes e jovens que já participaram do bloco e hoje são educadores sociais. Esta história está retratada em um documentário de 20 minutos de duração, produzido em comemoração aos 27 anos de criação e implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo era criar um roteiro que, para quem estiver assistindo a esse mini documentário, consiga entender todo o processo, que envolve formação com crianças e adolescentes, formação com os educadores e militantes e participantes da área da infância e juventude e principalmente os processos de produção e desfile. O documentário vai ser uma grande forma de mobilizar não só assim quem não conhece, ou quem tem vontade de conhecer e quer se aproximar mais disso e poder vivenciar e até saber mais sobre a luta, né, que é dos direitos das crianças e adolescentes, no caso. Além do lançamento do documentário, o encontro na Assembleia Legislativa também promoveu um debate sobre o atual cenário da infância e da juventude no Brasil. Aqui nós usamos a cultura e a arte como um espaço de protagonismo, de valorização do saber das crianças e adolescentes de diferentes periferias, como um processo de formação, conscientização, onde eles mesmos são protagonistas desse movimento. O encontro foi realizado pela liderança da minoria na Assembleia Legislativa. É um documentário sobre a história, né, desse projeto maravilhoso que nasceu há 16 anos na cidade de São Bernardo do Campo e que tem por objetivo atender crianças, meninos e meninas de rua, né, que as famílias, por alguma razão, têm dificuldades e essas crianças estão em situação de vulnerabilidade social. Projeto muito bonito, foi feito um documentário muito interessante sobre a vida e a trajetória do projeto e dessas crianças. E esse momento tão difícil que o Brasil está passando, nós temos que ter muito mais atenção para a criança e para o adolescente, para que eles possam ter uma caminhada com objetivos, para que eles possam ter um futuro com segurança, para que eles possam ter um futuro com oportunidade, né, que tenham educação, porque a educação e a cultura são as coisas que ninguém pode tirar de você. Se você consegue receber educação, que é a sabedoria, isso morre com você. As outras coisas as pessoas podem tirar de você, e essas coisas não. Antes do recesso parlamentar de julho, a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia recebeu o secretário da Cultura do Estado, José Luiz Pena. O secretário falou sobre os principais projetos desenvolvidos pela pasta. Por mais de 2 horas, parlamentares e representantes de instituições ligadas à cultura questionaram o secretário sobre andamentos de projetos de sua pasta. Eu quero que vocês entendam que nós vamos tentar recuperar para a sociedade brasileira e especialmente a sociedade paulista a importância de uma casa que trata com pessoas animadoras culturais, sabe? É um momento que o Brasil precisa da autoestima das pessoas que estão produzindo cultura e arte no Brasil, porque isso pode ajudar muito a tirar a gente dessa baixa estima que estamos vivendo com tantas turbulências aí
corrupção e todas essas falações que a gente ouve, né? Para a presidente da comissão, deputada Beth Saão, do PT, a questão central é a orçamentária. A gente já vem há muitos anos buscando uma incrementação desses recursos na cultura. Não só na cultura, né, mas na educação principalmente. Infelizmente, a gente não tem conseguido avançar. E com isso, perde-se coisas importantes. Por exemplo, nós temos museus aí que estão ainda fechados, como foi o caso do Museu do Ipiranga, levantado aqui pelo deputado Luiz Turco. Quer dizer, nós temos museus que estão em reforma já há bastante tempo e que ainda não foram entregues. E o secretário, pelo menos ele demonstrou uma coisa, um aspecto positivo. Ele é aberto para o diálogo, para a conversa com as forças políticas aqui da Assembleia. Nesse sentido, eu acho importante, porque a gente pode, quem sabe conversando, a gente consegue encontrar algumas soluções. Por parte do governo do Estado, nós vamos continuar o nosso trabalho de cobrar dele uma destinação maior de recursos para que os programas culturais do Estado possam efetivamente estar funcionando e ter uma amplitude maior. Hora de conferir como fica o tempo à tarde e à noite desta quinta-feira. Marília e região, tarde de sol entre nuvens. À noite a nebulosidade aumenta. Não chove, a máxima é de 23 graus. Tarde de sol também em Bauru e região, a máxima fica nos 24 graus. 24 graus também é a temperatura máxima prevista para a região de São Carlos. O sol aparece e não há previsão de chuva. Na região de Campinas, quinta-feira de tempo aberto, sem previsão de chuva. A máxima não passa dos 22 graus. Projeto que pretende fracionar a cobrança de estacionamento em São Paulo passa na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Depois do intervalo você tem... A USP perdeu o status de melhor universidade da América Latina para a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O ranking é realizado pela revista Times Higher Education. Das 10 melhores universidades da América Latina, 5 são brasileiras. Unicamp, USP, Unifesp, UFRJ e a PUC do Rio de Janeiro. Estado de São Paulo pode ter cobrança fracionada de estacionamento. O projeto, nesse sentido, recebeu parecer favorável dos deputados da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. A reunião aconteceu no dia 20 de junho aqui na Assembleia. Foi a primeira reunião da comissão desde a eleição para presidente e vice-presidente. Em pauta, 16 itens. O primeiro deles, que determina a cobrança fracionada, depois da primeira hora de estacionamento em locais públicos ou particulares do estado de São Paulo, passou. Foi aprovado por unanimidade pelos deputados presentes. Analisados apenas 2 itens da pauta, a comissão perdeu o quórum. Logo em seguida, foi ouvido o secretário nacional do Consumidor. A gente tem um portal que infelizmente é pouco conhecido, mas é um portal do governo federal, um portal dos brasileiros, que é o www.consumidor.gov.br e serve para intermediar uma solução dos problemas dos consumidores com as empresas. Então, qualquer pessoa que está nos assistindo, qualquer consumidor aqui no Brasil, tendo qualquer problema com uma empresa, entrar lá no site consumidor.gov.br e faça a sua reclamação. A empresa tem até 10 dias para responder, um tempo médio de espera de 7 dias para a resposta da empresa e um índice de solução de 80%. O presidente da comissão, deputado Jorge Wilson, ainda ressaltou a importância diária em defender o consumidor no estado. O doutor Arthur, inclusive, colocou que hoje um dos principais problemas hoje do consumidor é aquele consumidor que paga os seus impostos e não tem os serviços públicos prestados com qualidade. Eu acho que o artigo 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor tem que garantir, inclusive está lá na lei, né, que todo cidadão tem que ter o direito, né, aos serviços públicos eficientes e de qualidade. Então, essa comissão também estará cobrando, né, estará fiscalizando todos os órgãos do Estado de São Paulo, os órgãos públicos, inclusive, para que faça valer o direito, para que respeite seu cidadão. A Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Metroferroviário de São Paulo debateu antes do recesso a expansão do transporte sobre trilhos na Grande São Paulo. Diretor adjunto do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e conselheiro da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô, Emiliano Afonso, foi o palestrante do dia. Ele foi o convidado da Frente Parlamentar para falar da necessidade de equilibrar a rede metroviária.
O engenheiro disse que a linha 3 vermelha do metrô chega a transportar em horário de pico 10 passageiros por metro quadrado, a mais saturada do mundo. O metrô de São Paulo é uma referência mundial em termos de desempenho, de qualidade do serviço prestado. Mas, infelizmente, nós somos a rede mais densa de passageiros no mundo. E a linha 3 vermelha é a mais densa que nós temos aqui. Na Zona Leste você tem um grande número de população com pouco emprego, o que obriga a esse deslocamento. E o nosso sistema é o sistema mais eficiente para esse deslocamento. Então atrai uma demanda muito grande, uma demanda acima da capacidade que nós podemos ofertar. O Fórum Pró-Metrô se mostra pessimista com o atraso das obras da linha 6 laranja, parada há 10 meses. Essa paralisação tem causado uma grande preocupação, porque não há uma luz, né, um final que isso vai acontecer. Quando vai ser retomado, quem vai retomar, e quanto mais tempo vai passando, pior vai ficando a situação, que vai deteriorando todos os canteiros de obras que já estão instalados. O coordenador da frente, o deputado João Caramês, PSDB, defende o debate e a escolha de prioridades na expansão da malha de trilhos urbanos. O que nós precisamos mesmo é ter uma legislação que permita você manter um determinado equilíbrio. Essa legislação possa autorizar o metrô a desapropriar uma área maior onde vai ser construída uma estação, para que ela possa explorar comercialmente, antes, porém, verificando qual é a vocação daquela região, porque aí você vai criar emprego para aquelas pessoas que moram próximo àquela região. Confira agora os programas inéditos que vão ao ar hoje aqui pela TV Assembleia SP. Às 8 da noite, no programa Por Dentro da Política, o jornalista Jorge Machado e o deputado Davi Zaia, do PPS, conversam sobre os projetos parlamentares realizados no primeiro semestre do ano. Às 9 da noite, no Assembleia Convida, a deputada Clélia Gomes, do PHS, recebe Cláudia Machado, do Museu do Jaçanã, e Fameli Júnior, do SP em Retratos. Em pauta, a cultura da periferia. Você não pode perder. Veja agora como fica o tempo em outras cidades do litoral e também do interior do estado. Em Sorocaba, a tarde de quinta-feira vai ser de sol e temperatura em elevação. A máxima fica nos 22 graus. No Vale do Ribeira, o sol também aparece entre poucas nuvens. Em Registro, a máxima fica nos 26 graus. As cidades da Baixada Santista vão ter uma tarde de pouco sol e muitas nuvens. À noite o tempo fecha, mas não há previsão de chuva. Em Santos, a máxima é de 23 graus. No Vale do Paraíba, a quinta-feira terá sol. No fim do dia, as nuvens aumentam, mas não chove. A máxima em São José dos Campos fica nos 21 graus. Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Espero vocês e até lá.